E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, você amigo, amiga de outras torcidas que curte o canal, bem-vindos mais um vídeo. Hoje, terça-feira, caindo um dilúvio aqui em São Paulo, uma pancada de chuva na minha região aqui. Espero que você tenha passado bem depois do jogo do São Paulo até agora, tenha tido um belo começo de semana. Hoje estou de óculos, que eu fiz umas anotações aqui. Estou completamente cego, então já marquei até consulta no oculista. Eu vou fazer um pedido para vocês, não fiquem velhos. Não fiquem velhos. E se você for novo ainda e puder ter menos noites mal dormidas, drinks e eventos noturnos, faça isso, porque agora acho que eu estou pagando o preço. Todo dia tem uma novidade. Já marquei consulta com o oculista, não estou chegando absolutamente nada. Mas vamos ao que interessa, que é falar do São Paulo Futebol Clube. Hoje algumas notícias que eu trago para você, que não tem tempo, que pela correria aí da nossa vida, que não tem tempo de acompanhar, de ficar fuçando nos sites, vendo programas de televisão. Eu, como gosto muito de ver, é um prazer vir aqui informar vocês. Vou trazer um resumo aí das notícias do dia que eu vi nos sites, que eu vi nas minhas redes sociais, que a gente debateu aí hoje com os São Paulinos desde o jogo contra o Fortaleza. Aliás, muito obrigado, agradeço a você pelo número de visualizações e comentários. Falando em comentário, muita gente elogiando o time, muita gente ainda sem confiança, esperando o time jogar contra o time mais forte, para ver se é isso tudo mesmo. E muita gente mesmo, centenas de comentários falando sobre o péssimo preparo físico do São Paulo. E vocês lembram que no domingo aqui eu falei, pedi que a comissão técnica viesse a público e falasse, explicasse por que tantas lesões, por que o time acaba sempre pregado no campo, todo segundo tempo é a mesma lástima. A gente cobrou isso, muita gente cobrou, você aí nas suas redes sociais eu sei que você cobra, eu também cobro. E a comissão técnica veio a público e se explicou. Eu quero saber o que você acha dessas explicações. A comissão técnica do São Paulo explicou o seguinte, que existe mesmo um desequilíbrio físico no time. Que eles admitiram que existe esse desequilíbrio físico. Qual a justificativa da comissão técnica do São Paulo? A falta de pré-temporada. O São Paulo foi disputar a Florida Cup em janeiro, aquele torneio que você vai brincar com o Pateta, que não serve para absolutamente nada. Isso limitou a pré-temporada. Além disso, outra justificativa, porque essa da Florida Cup é meio capenga, porque o Flamengo também disputou a Florida Cup, aliás, foi campeão da Florida Cup, e a gente não vê tantos jogadores lesionados, mesmo com o Flamengo disputando a Libertadores também, e agora entrando na Copa do Brasil. Então, o São Paulo disse, a comissão técnica disse que, por causa da Florida Cup, alguns jogadores não fizeram a pré-temporada como deveria ser feito. Outra justificativa, alguns jogadores como o Antony, por exemplo, não tiveram descanso, não tiveram pré-temporada. Isso é verdade, o Antony disputou a Copa São Paulo, não descansou. Outro jogador como o Luan, por exemplo, que foi disputar lá o torneio com a seleção sub-20, o sul-americano sub-20, também não teve uma pré-temporada adequada. Mais uma justificativa da diretoria da comissão técnica do São Paulo, o rodízio de técnicos. Então o São Paulo teve alguns técnicos aí, Jardine, depois Mancini, agora o Cuca. Então muda a filosofia de trabalho, o jeito de trabalhar muda, então também isso atrapalhou. E mais a diretoria do São Paulo a comissão técnica disse que espera equilibrar o time agora na parada da Copa América. Então o Cuca está muito otimista, que os preparadores físicos também, que a gente consiga, que o time consiga se recuperar fisicamente, ter um equilíbrio físico, porque tem jogador que fez temporada, tem jogador que não fez, tem jogador que chegou antes, tem jogador que chegou depois. Então eles admitiram que tem esse desequilíbrio e vão tentar acabar com esse problema durante a Copa América. Queria muito saber a opinião de vocês, se essa explicação convenceu ou não convenceu. Eu acho que faz sentido. Eu só queria que viesse aqui explicar, explicaram. Eu só não concordo muito com essa história de Florida Cup. E a comissão técnica disse que não foi um erro de planejamento. Isso eu discordo. Porque para mim, disputar a Florida Cup já é um erro de planejamento. É um torneio que não acrescenta absolutamente nada, compromete a pré-temporada e não traz nada de benefício, talvez algum dinheiro aí, pouca visibilidade. Nos Estados Unidos ninguém sabe nada de bola. Então eu sou contra essa participação na Florida Cup. Acho que foi sim um erro de planejamento. E agora estamos pagando o preço como pagamos o preço nos anos anteriores que disputamos essa competição. Sobre o time, por falar em contusão, tem 2 jogadores que devem voltar contra o Bahia, Pato e Luan. O São Paulo treinou lá em Fortaleza na segunda-feira depois do jogo contra o Fortaleza. Alguns jogadores que não ficaram o tempo todo no campo treinaram e vieram para São Paulo, tiveram folga hoje e só voltam na segunda e voltaram na segunda e tiveram folga na terça, só se reapresentam amanhã. Menos o Luan e o Pato, que treinaram com bola hoje. Então devem estar prontos para enfrentar o Bahia domingo às 11 horas da manhã. Eu gosto muito quando acontece isso, quando o cara mostra vontade, mostra empolgação. Puta, não aguento ficar de óculos, desculpa, gente, eu vou ficar cego mesmo.
embaça tudo, é horrível. Então eu gosto quando o jogador faz isso, quando vem para treina em dia de folga, os dois estão mostrando muito interesse em voltar ao time titular. Eu acho que gostaria de ver o Luan no time titular e o Pato também. Queria saber também muito a sua opinião. Queria falar também do escravo do trabalho, que é o Hernanes. Ele deu uma entrevista depois do jogo muito contente com o gol, diz que é o escravo do trabalho, que quando ele não trabalha ele fica com energia ruim, ele gosta de estar trabalhando todo dia e sentiu muito as lesões que teve, a falta de preparo físico, ainda está se recuperando. Lembrando que ele também teve que fazer um trabalho de reequilíbrio muscular, porque ele ficou muito tempo parado na China, e depois ele sofreu uma contusão muscular no clássico contra o Palmeiras. Lembra que o Palmeiras ganhou de 1-0, foi o Hernanes saiu, o São Paulo tomou o gol, ele teve estiramento no bíceps da coxa esquerda. E aí ficou fora das finais do Paulista, só jogou um tempo nas 2 partidas finais, ficou fora das quartas e das semis, fez muita falta, mas tem jogado praticamente todos os jogos com o Cuca e deve ser titular assim que tiver em boa forma. Muita gente também falou do Hernanes, muita gente disse que apesar dele estar fora de ritmo de jogo, tem que ser titular da equipe. Eu também acho que ele tem que ser titular. Ainda sobre retornos, o Anderson Martins pode voltar também, deve voltar. Ele estava com problema no tornozelo, deve voltar a ficar à disposição, né? Não vai ser titular. Eu acho que o Valse deve ser titular, porque o Arboleda não se recuperou, deve se recuperar só para depois da Copa América, assim como o Rojas, assim como o Pablo. Esses dois, o Rojas, o último, deve demorar mais para voltar pela gravidade da contusão. O Pablo deve voltar depois da Copa América junto com o Arboleda. Então, a gente tem... mas praticamente certo mesmo que volte o Luan e o Pato, que eu já acho que já seria uma ótima novidade. Colocaria o Hudson na lateral, aí o Luan e o Tietê no meio. Então, eu acho que o time pode ficar mais forte. O Pato na frente, meio que armando a jogada das linhas. Acho que contra o Bahia a gente vem com um time bem forte para encarar o Bahia. Também queria saber a sua opinião, se você acha que esses jogadores cabem no time titular. O Luan, o Hernanes e o Pato. Aí o Cuca vai ter que quebrar a cabeça para colocar esses caras em campo. Doces problemas para o Cuca, já que ano passado a gente sofreu com o elenco. Então, esse ano, pelo menos, a gente está crescendo o elenco. Eu acho que todo técnico quer ter essa dor de cabeça. Sobre reforços, daqui a pouco eu vou falar do Caleri, tá? Tem umas informações aí. Saíram umas informações sobre o Nenê. O Nenê que foi muito aplaudido pela torcida do Fortaleza domingo. A torcida gritava, Nenê vem pro Leão. O Nenê admitiu que conversou com a diretoria do Fortaleza, mas disse o seguinte, que não depende só dele, depende do São Paulo e depende do Fortaleza também. Ele está no aguardo, esperando o que os dirigentes vão fazer. Então ainda existe a possibilidade do Nenê sair de São Paulo, porque o Nenê perdeu muito espaço. Eu já pedi a opinião de vocês, muita gente já falou, se você quiser comentar de novo, muita gente acha que o Nenê não tem mais espaço no São Paulo. Eu também acho que não, viu, gente? Acho que do jeito que a coisa está indo, com o Igor Gomes, eu acho que se fosse um cara que tivesse um comportamento fora de campo diferente, até eu acho que teria, mas não sei, me dá a impressão eu tenho impressão, não sei você, é uma impressão só a minha. Parece que se ele entrar no time, desanda, porque ele vai, aquela panelinha, aquele comportamento é substituído, vai reclamar, então não sei. Eu tenho essa impressão. Queria saber de você. Sobre o Carille, o Caleri, é o seguinte, o São Paulo fez uma consulta, porque o São Paulo está procurando um camisa 9 mesmo, o Cuca já admitiu. Está procurando um camisa 9, matador, de um homem de força, que faça gols e que seja capaz de mudar o esquema de jogar durante a partida. E o Caleri se encaixaria nesse tipo de jogador que o Cuca pretende para o time. Então o São Paulo fez uma consulta. O Caleri o empréstimo dele acaba em junho. Ele está no Alavés da Espanha, o empréstimo dele acaba agora. Em 2017, na temporada 17-18, ele fez 12 gols em 41 jogos pelo Las Palmas. Na temporada agora 2019, 16 gols em 31 jogos. Ele fez em 17-18, ele fez 12 gols em 41 jogos pelo Las Palmas. Agora está com uma campanha um pouquinho pior, 8 gols em 35 jogos pelo Alavés. O contrato dele acaba em junho, agora no meio do ano. Lembrando que quando ele jogou no São Paulo em 2016... Nossa, eu gaguejando, hein? É muito número, detesto o número, não me dou bem, vocês sabem. Ele jogou em São Paulo em 2016, fez 16 gols em 31 jogos. Então o empréstimo acaba em junho, ele é vinculado a um time uruguaio chamado Deportivo Maldonado, que comprou ele por 12 milhões e meio 12 milhões e meio para tentar vender para o mercado europeu. Então, eles estão tentando, os empresários também querem o Caleri no mercado europeu. Não tem nenhuma negociação em andamento, mas o São Paulo sondou. Vamos ver, tem clubes argentinos também interessados no Caleri, se bem que eu acho que a prioridade dele, como eu disse no domingo para vocês, é jogar na Europa, continuar no mercado europeu. Eu vi uma foto dele aí com a camisa nova do São Paulo, ele tem um carinho pelo São Paulo,
A torcida do São Paulo também tem muito carinho por ele, embora nos últimos comentários aí do jogo de domingo muita gente tenha reclamado, dizendo que ele não ganhou nada, que não é ídolo coisa nenhuma. Eu gosto dele, acho que ele se encaixaria perfeitamente no ataque desse time do São Paulo, mais leve, com a molecada ali. Eu acho que seria sensacional o Caleri. Também, sua opinião é sempre bem-vinda. O São Paulo vai ganhar uma grana do Lille, 500 mil euros, equivalente a 2,2 milhões de reais, pela classificação do Lille para a Champions League e pelo Thiago Mendes ter jogado um número determinado de jogos. Ele completou 35 jogos no final de semana, o Lille se classificou para a Liga dos Campeões, então como tinha um gatilho lá no contrato, com o número de jogos que o Thiago Mendes disputasse e a classificação para a Champions, o São Paulo ganharia essa grana. Como classificou e como o Thiago completou esse número de jogos, ótimo, 2 milhões aí, 2 milhões e pouco, mais ou menos 500 mil euros, caindo na conta do tricolor. Obrigado, Thiago Mendes, obrigado, Lille, que está numa grande fase lá. Lembrando que ele foi vendido em 2017 por 27 milhões de reais. Bom, ingressos para o jogo contra o Bahia, vai ter aquele esquema lá para sócio-torcedor, ingresso R$10, preços populares. Para sócio-torcedor só no site da Total Acesso, a partir de quinta-feira, para você, torcedor comum, os ingressos variam de 50 até 230, se não me engano, cadeira, vale minha entrada, se você quiser conferir, estarei lá no domingo se eu não for trabalhar. Certo, gente? Bom, hoje o vídeo curto, hein? Tô falando pouco, hein? Momento Maguila, quero agradecer vocês antes, falar das camisetas. Momento Shoptime, eu tenho um pouco de preguiça de vender camiseta. Eu gosto de falar da Livestorm, do site do meu amigo Kleber, que a gente está fazendo, vai fazer as camisetas do Eu Gosto de Jogo Bonito, com um negócio que eu falei para vocês do drible do Messi no Boateng. Várias pessoas estão sugerindo. Aliás, queria pedir para vocês, sugiram lances para a gente fazer um desenho assim legal de gols que vocês queriam ver, de lances que vocês queriam ver. Muita gente falou do 100º gol do Rogério, da defesa dele contra o Liverpool, mas também não precisa ser só do São Paulo, você de outras torcidas, você que gosta do futebol em geral, lembre dos lances. Eu estou pensando em fazer do drible do Messi no Boateng, daquele drible do Romário no Amaral, da bicicleta do Cristiano Ronaldo, da pedalada do Robinho, então vai ficar bem legal. Eu acho que até o final do mês já tem novidade. Enquanto isso, você colabora comprando a camiseta no tiozinho, entrando no site da Livestorm, meu amigo Kleber, a loja tá fazendo aniversário, muitos presentes para você, confere lá. E, então, ó, Momento Maguila, um abração eu peço para vocês de novo, sempre para você escrever aqui no YouTube, mandar um salve para sua família, para quem que você quer, dizendo da onde você é, e eu vou anotando devagarzinho. E não deixa recado nas redes sociais porque eu acabo esquecendo. Aqui já é difícil, eu esqueço tudo. Imagina se ficar espalhado por aí, tá bom? Hoje um abração pro Fábio Silva de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Leonardo Oliveira, e pro pessoal de Parnaíba, no Piauí. Abração pessoal do Piauí, muitos tricolores do Piauí. José Martins, puta, cuspi, engasguei, desculpa, José. José Martins, de Fortaleza, no Ceará. Gabriel Barbosa e pro pai Luciano, de Tuiutaba, Minas Gerais. E pro Luan Antunes, de Piraju, Perdigoto voou, Nossa, hoje eu tô demais, hein? Luan Antunes, pra Piraju, aqui no interior de São Paulo. Fiquem com Deus, gente, eu volto na quinta-feira. Deixem aí os seus comentários aí sobre os assuntos de hoje. Lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Estou com problemas de dicção. Lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Vou falar com calma. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. E desejo a você uma ótima noite de terça, uma ótima quarta-feira. A gente se encontra na quinta-feira. Fiquem com Deus, obrigado e tchau. Até obrigado saiu ruim hoje. Obrigado, tchau.